Os avanços tecnológicos trazem diversos benefícios para a sociedade, além de proporcionar o diagnóstico médico precoce. Eu posso estar avaliando o paciente durante uma consulta, por exemplo. Eu coloco ela aqui na máquina, eu estou vendo o exame dela, precisamos mexer na tua dose, precisamos aumentar a medicação, precisamos mexer aqui. E também eu tenho a ideia de como o ovário dela está sendo liberado. Quer dizer, se eu estou baixando a resistência insulínica, eu estou melhorando a condição para o ovário. O grande problema que a gente tem quando trata ovário micropolicístico é que a maior parte do pessoal, quando pega o ovário micropolicístico, dá pílula para o paciente. Tudo bem, você deu, mas você não tratou. O que você fez foi esconder o problema. Eu peguei a sujeira e joguei para debaixo do tapete. Então, eu parei esse ovário, deixei esse ovário em repouso, tá? E com isso ele não formou mais microcisto. Mas não que eu tenha regularizado ou que eu tenha tratado esse ovário micropolicístico. Entendeu? Então, a ideia de a gente saber o grau de resistência de insulina que essa paciente tem, então a gente teria como medir medicamentos, estimular e tal. Eu costumo dizer para os pacientes que não adianta eu querer mexer no telhado primeiro se eu não fizer o alicerce. Se eu tenho um problema da insulina, eu tenho que resolver primeiro a insulina para depois eu poder estimular a ovulação e poder engordar e poder engravidar. Com diversas funções, o sistema ES Complex é muito completo. Você agiliza o tratamento dessa paciente. Então a ideia básica, quer dizer, foi essa. Só que quando eu comecei a desmontar o equipamento, ou seja, a destrinchar o que o equipamento era capaz de fazer, eu vi que ele tem um monte de outras finalidades, ele tem um monte de outras coisas que ele pode trazer para a gente. Então, tanto o cardiologista pode se beneficiar do uso de um equipamento desse tipo, porque ele vai conseguir perceber de que ponto está vindo a hipertensão do paciente dele. Ele vai dar um remédio para tratar uma hipertensão de origem central, uma hipertensão que vem do coração, ou ele vai dar um remédio para tratar uma hipertensão de origem periférica. Então, com esse tipo de equipamento, ele consegue separar os dois diagnósticos, entendeu? Ele consegue fazer uma coisa e consegue fazer outra, entendeu? Outra coisa que o equipamento faz também é medir massa óssea, medir o desenvolvimento, a capacidade de suporte do organismo, porque o aparelho que foi desenvolvido pelos russos. A ideia deles era fazer um equipamento que eles pudessem selecionar atletas de alta performance. Então, qual é o indivíduo que eu posso sobrecarregar o treinamento dele para ele ficar lá um super atleta, uma coisa assim, tá? E qual é o que eu não posso? Porque se eu sobrecarregar um cara que tem um problema básico, o que eu vou acontecer? Eu vou acabar trazendo mais complicação para ele. Então, eles selecionavam os indivíduos de alta potencialidade para se transformar num superatleta. Então, é uma das coisas que esse equipamento pode te trazer. Então, ele tem lá toda essa estruturação. E ajuda na agilidade do tratamento. A ideia realmente é essa, é facilitar e tornar o tratamento mais ágil. Como não tem todo esse trabalho de você ficar 3 horas no laboratório para colher sangue, não sei o quê, você faz em 2 minutos, eu posso repetir isso mais vezes. Então, cada 2, 3 meses, eu posso estar repetindo o exame, eu posso estar fazendo um controle desse paciente. Quer dizer, eu não preciso ficar preocupado, não, coitado, eu vou deixar ele a manhã inteira preso no laboratório para fazer o tal do controle. Não, ele senta aqui em 2 minutos, você dá o resultado na mão dele. E facilita a vida da paciente. Eu acabo de fazer o exame, eu aperto o botãozinho ali, em segundos está no celular dele. Ele tem o exame com ele. Entendeu? Ele pode fazer o exame, pode pegar o exame na hora. E eu tenho na minha sala, que é a sala aqui do lado,
eu imediatamente que o exame acabou de ser feito, eu tenho lá no meu computador. O aparelho proporciona um rastreamento em diversas abordagens em apenas, no máximo, 5 minutos. Na verdade, são 4 equipamentos em um equipamento só. A minha ideia inicial, quando eu vi esse aparelho num congresso que eu tinha ido, era a utilização dele para o tratamento do ovário micropolicístico. Porque para fazer o estudo do micropolicístico, eu tinha que pedir o exame de resistência de insulina. O exame de resistência de insulina depende da paciente ficar 4 horas no laboratório, são 5 ou 6 coletas de sangue para fazer o teste de insulina e o teste de glicose. Então faz uma sobrecarga, toma aquela glicose e tal. Então, para evitar isso, esse equipamento, uma das coisas que ele me mostra é o grau de resistência insulínica que essa paciente tem. E a partir do momento em que eu começo a fazer o tratamento, como é uma coisa muito fácil de ser feita, tá? O exame dura no máximo 4 minutos, tá? Quer dizer, o exame completo. O melhor é que o resultado é imediato. Online e imediato, tá? Quer dizer, então o paciente vai receber online. Se um outro colega pede, ou uma academia pede uma avaliação, por exemplo, ela recebe online a avaliação desse paciente, na hora. Acabou de fazer aqui, está chegando lá para ele, entendeu? Então a ideia realmente é essa. E a ideia, inclusive, é trazer uma nutricionista aqui para dentro do consultório para poder ajudar essas pacientes também a fazer a coisa de uma forma mais rápida e mais concisa, tá? Então você faz o acompanhamento completo do paciente por aqui. Sem dor, desconforto e sem perigos de radiação, essa tecnologia está disponível em Mococa e o custo é acessível. Na verdade, a gente dividiu em 2 exames. Um, basicamente, é esse da bioimpedância, tá? Que é a parte mais física, a parte de coisa, e o outro que é a parte mais técnica, que seria esse para ver resistência e tudo mais. A gente está colocando como preço porque os convênios ainda não pagam esse tipo de coisa, é um procedimento novo, não está inserido em convênio nenhum. É um procedimento relativamente barato. Eu cobro R$150 de cada um dos procedimentos. Se o paciente vem e faz os 2 procedimentos, ainda eu dou um desconto para ele, eu dou um desconto de 15%, tá? Quer dizer, aí isso a gente vê na hora, se faz os 2 exames ou não, entendeu? Então a ideia, quer dizer, você faz os 2 exames por R$300, é barato, entende? Quer dizer, a paciente, não tem o dinheiro agora, passa no cartão. Quer dizer, tem o cartão de crédito aqui, tá? Quer dizer, que a paciente pode estar utilizando, tá? Quer dizer, para estar podendo fazer os exames. Então a gente tem aí uma série de facilitações para poder atender essas pacientes e poder fazer os exames, porque isso é fundamental para você fazer o diagnóstico.